vacas, é dito que quando ele chegava perto das vacas, as vacas começavam a derramar leite. Então, brotava, porque as vacas ficavam tão em êxtase da presença dele estar perto, que o leite derramava. Que é considerada vaca surabe, né? A vaca que dá leite eternamente. Não precisa copular, não precisa ter nada. Ela simplesmente engravidar para ter filho. Ela simplesmente está dando leite eternamente. Conforme a pessoa que está perto dela, Krishna, no caso, sente necessidade, mais leite ela dá. Então, a vaca está tão satisfeita, tão satisfeita, tão satisfeita que derrama leite. E o leite alimenta, é considerado, né, tem uma função sagrada de ser um alimento que nutre a criança, nutre o bebê. Então, a vaca satisfeita derrama leite, e o leite é como um alimento sagrado que nos alimenta. Alimenta nossos sentidos espirituais. É meio que dá prazer às vacas e automaticamente dá prazer aos sentidos. Não sei se complicou mais ainda. Complicou mais, foi? Não. Não? Não, já entendi. Esclareceu bastante aí, Luma, essa percepção. Porque, de acordo ao nome, né, que o nome tem muito a ver com a pessoa. Tanto que, para o Vaishnava, ele escolhe o nome de acordo à procedência, de acordo às ações daquela pessoa. No mestre espiritual é que se inspira para dar esse nome. Na filosofia, né, no sânscrito, os nomes são muito significativos. Cada nome é muito significativo. Um nome tem vários sentidos. Cada pedacinho, cada forma de construção do nome, a acentuação, por exemplo. Acho que um exemplo que o professor falou na última aula, Vasudeva, é o pai de Krishna. Vasudeva, o filho de Vasudeva. E o que é Vasudeva? O que é vaso, o que é Deva. O vaso é um pedaço, não é isso que não, eu não lembro o que ele falou. É um local. Vaso é o local. Deva, tipo, o Senhor de todos os locais, que é o onipenetrante. Então, falar vá com A longo, Vasudeva, significa aquele que é o onipenetrante, aquele que está em todos os locais, que é Vishnu, que é Krishna. Aí vai falar, como é que Krishna, que é onipenetrante, é filho de um cara que se chama Vasudeva? É porque tem todo um trocadilho, é falado com trocadilhos com sentidos... Não sei como é que eu vou dizer. Tem que entender com sentidos, entendeu? Tem que interpretar cada pedacinho de letra. É muita interpretação de texto. Daí, cada nome que é usado na Bhagavad Gita, você vai ver, chama Arjuna de uma forma, chama Krishna, todo nome que é usado para Arjuna, tipo, ó vencedor dos inimigos, Dhananjaya. Krishna chama Arjuna de Dhananjaya, tipo, aquele que vence os inimigos, dizer que está chamando Arjuna de vitorioso. Você vai vencer essa batalha, você está fazendo o que aí? Está com medo de quê? Entendeu? Aí, cada nome que é dito, cada apelido que é dado, tem um significado muito grande. Não é aleatório. E aí, é isso. Já foi. Então, Annalise, já que você compreendeu, certo? Você deve continuar. Eu não tenho mais nada para falar. A gente vai ler de novo o segundo? Vai ler de novo o segundo. Eu gostaria de saber, Annalise, sua opinião em relação a essa batalha. Entendeu? Em relação a essa batalha de Arjuna em ter que exterminar os seus próprios parentes, né? Como é que você percebe na posição dele, nesse conflito que ele está interno, né? Para desempenhar uma ação externa, né? Uma ação de extermínio, uma ação tão grave, né? Porque você matar o outro não é coisa simples. E praticamente está sendo induzido, porque ali você recebe também uma indução. Alguém está induzindo ele a cometer. Então, ele tem total confiança naquele, né, em Krishna, entendeu? E Krishna está vivendo como a gente. Ele também perde sua memória quando ele está no mundo terreno. Ele vem incorporado, não perde, né? Continua sendo. Mas diz que... Eu li uma parte dizendo que ele... eu não sei, às vezes eu me confundo em relação a isso. Gostaria da explicação aí.
Mas você pode repetir e pagou a internet. Ele não perde. É lá na transcendência que às vezes ele, né, para desfrutar melhor dos passatempos, ele esquece, não é isso, Caruna? É porque. Desliga aí, Analise. Analise, fecha. Peraí. Fecha aí os Pode repetir a microfones. pergunta? Pronto, fechei os microfones já, vá. Pode falar, Caruna. Pode repetir a pergunta que eu não entendi. Ah, eu que tenho que repetir a pergunta? Não, estou dizendo aqui que Krishna, quando está condicionado, ele, embora tenha transcendência, mas ele vai viver, ele vive como nós aqui, mas ele tem a conexão dele, né? Que ele é o próprio Deus. A Anaíse disse que ele não perde totalmente, mas eu li uma partezinha que ele vive como a gente, entendeu? Aí eu fiquei confusa em relação a isso. É porque a senhora não terminou de ler a Bhagavad Gita no 10º, ou no 9º, no 10º capítulo, que algum dos dois, que Krishna fala para Arjuna, você não se lembra, você não é capaz de se lembrar das suas vidas anteriores, mas eu me lembro de todas as vezes. A senhora já começou a frase demonstrando o que não tinha entendido. Você falou Krishna condicionado. Quando a senhora falou essa frase, já entendi a pergunta. Porque Krishna não fica condicionado hora nenhuma. O que é que acontece? Para desfrutar, para que se ele ficar o tempo inteiro, é porque, como é que eu vou dizer? Deixa eu botar aqui. Ele falou que me confundiu. Que ele quer ficar, ué. É muito fácil para ele. Pronto, agora eu vou conseguir Foi isso que Devananda falou que me confundiu, porque eu já tinha lido lá o capítulo 9 que fala exatamente isso. Deixa eu tentar. Pronto, eu estava só querendo me ambientar aqui. Porque eu estava vendo só você, a senhora, e queria ver o rosto de todo mundo aqui. Quando o Krishna, ele está no mundo espiritual, no mundo material, quando ele aparece no mundo material, ele se lembra de tudo, ele sabe de tudo, ele não se esquece de nada. Ele está totalmente consciente. Porém, em Vrindavana, no lugarejo chamado Vrindavana, ele consegue viver como uma criança, não é que ele esquece, ele sabe quem ele é. Tanto sabe que ele, como bebê, matou alguns seres ruins, alguns asuras. Ele já sabia de tudo, ele brincava, ele estava fazendo todo um teatro, fingindo que não, mas era todo um teatro. Quando ele foi matar o tio, Kansa, ele já mudou totalmente de roupa. Porque ali era Narayana, ali era Vishnu. Porque existe um original, o criador, tudo, e aí tem uma discussão filosófica, que alguns dizem que Krishna é a origem e Vishnu é a expansão. Outros dizem que Vishnu é a origem e Krishna é a expansão. Não importa quem é quem. O que importa é, todos os outros seres saem de Vishnu. Existe Krishna, existe Vishnu. Os dois são um em corpos separados. Então, quando Krishna, quando a forma de Krishna, aquela criança, adolescente, na verdade, de 15 e 16 anos, está eternamente no mundo espiritual, em Vrindavana original, ele está iludido por Yoga Maya, que é a própria energia ilusória dele, que é a energia interna. Ele está iludido pela própria energia interna dele, e ele se esquece que existe o mundo material, esquece de tudo. Não é que ele esquece, é que ele está vivendo lá eternamente feliz, a felicidade eterna. Sem preocupação com o trabalho, como não tem o restante dele, que atenção do universo. Daí ele separa, né? Aqui tem o Vishnu, de Vishnu sai o Brahma e tem o Mahadeva, que é Shiva. Não sei se... Minha mãe está com a cara de que não entendeu nada. Não, eu entendi, filha. Entendi que Krishna ele não perde, né, a sua percepção de Deus. Não está condicionado. Não está condicionado. Mas eu falei isso porque sabe onde foi que eu me perturbei? Numa live de Devananda, que disse para ele não desfrutar, entendeu? Algo assim, aí a minha mente confundiu, entendeu? Não sei se alguém lembra dessa live aí.
Vamos botar como? Me explique. É isso mesmo que a Caruna falou, quando ele quer desfrutar lá em Vrindavana, lá na transcendência, ele meio que esquece que ele é Deus, mas mesmo esse esquece entre aspas, né? Que diz que é a Yoga Maya, né? Subhadra. Que é energia ilusória, né? A própria energia ilusória dele, que ilude ele mesmo, que faz com que ele viva eternamente lá em Vrindavana. Ele nunca deixa Vrindavana. Quem vem para o mundo material, quem faz todos os passatempos, não é essa forma original. A forma original não larga Vrindavana. Nunca sai de Vrindavana. Se for na ideia de que Krishna é forma original, não Vishnu. A verdade é isso que eu estava precisando desse complemento aí para tentar entender aquela passagem explicada lá para o Devananda, que na live não dá para a gente compreender. Entendeu? E essa energia, essa ilusão é feminina. Eu estou querendo dizer que ressaltar várias vezes que existe algo superior a Krishna. Desculpa falar isso. É porque Ilude até ele, né? O superior do superior. Posso responder a pergunta? Pode. A pergunta dela foi o que eu acho, né, do comportamento do Arjuna nessa circunstância aqui perguntou o que eu acho dessa batalha, o que eu acho do comportamento dele. Essa foi uma pergunta direta e eu acho que uma das mais difíceis que já me fizeram nesses nossos estudos, porque eu não tento entender, tomando por base o que eu aprendi na minha vida, não importa como, se foi conclusão minha, se foi em outra religião, não importa como. Quando eu estou aqui com vocês, que eu estou lendo esses textos, eu tenho muita facilidade para fazer isso. Eu tiro da minha cabeça qualquer conceito que eu tenha anterior a esse que eu estou vendo agora. Então, quando a senhora me pergunta o que eu acho do comportamento dele, para mim não podia, por mais que eu tente, né? É lógico que eu tenho um histórico, eu tenho que me basear no que eu sei para poder responder. Para mim não poderia ser mais natural, porque ele é uma pessoa boa e para mim é natural que ele sinta compaixão pelas pessoas. Se fossem estranhos e ele sentisse compaixão, para mim seria a coisa mais natural do mundo. Não importa. Quem falou que Vishnu não queria que morresse? Ele não estava lá? Eu não sei. Então, eu acho natural que ele sinta medo, eu acho natural que ele tenha dúvida, e nada disso para mim compromete a afeição, o respeito, a devoção que ele tem por Krishna. Absolutamente, de jeito nenhum. Então, Krishna veio, corrigiu, botou ele no caminho que ele próprio queria, de volta, pronto, acabou. Agora, respondendo a sua pergunta sobre a batalha, aí já é mais difícil para mim. É mais difícil para entender por que tem que ter batalha, por que Krishna está participando disso. Então, eu não quero entrar nesse mérito. Por isso que eu falo, eu quero aprender daqui para cá, não de mim para o livro. Então, quando eu vejo o texto, eu tento me abstrair de todos os conceitos que eu tenho. Já que ele está aqui e está lá na batalha, é isso que eu quero aceitar. Mas é muito difícil. Eu não consigo associar a ideia de Deus com sangue. Eu não consigo fazer essa associação. Para mim é violência. Eu não consigo fazer associação de Deus com violência. Para mim ele chega numa batalha e perdoa todo mundo. Para mim é isso que ele tem que fazer.
Mas isso são conceitos que eu tenho anteriores a esse momento aqui. Respondido? A mesma situação sua foi quando eu comecei a conversar, porque eu parei nesse capítulo e fiquei, certo? Exatamente por essas questões, porque a gente aprende de um jeito, né? Eu fiz a comparação com a mãe. A mãe perdoa um filho, mesmo que o filho esteja errado. Mas aí eu me perguntei ao mesmo tempo, será correto a mãe perdoar ou o correto é a mãe colocar o filho no eixo para o filho realmente ele ter respeito, ter dignidade e tal. E se esse filho não conseguir, como é que faz a situação? Aí vem aquela questão da matemática que eu coloquei, né? Antes da senhora continuar, essa história de a gente comparar, né? Nós, humanos, com Deus. Sim. Se eu tivesse um filho, eu sapecava a bunda dele, sem dó, sem piedade. Escreveu, não leu, o pau comeu. Mas eu não sou Deus. Deus não cura desse jeito. Deus não resolve as coisas dessa forma. Então, se a senhora perguntar para mim, mas aí sou eu respondendo, a Anali. A Anali que acha que é a Anali. Para mim, Deus cura. Ele não precisa fazer absolutamente nada. Então, e outra coisa que eu não consigo associar é Deus educando por meio da dor. Não entra na minha cabeça esse tipo de coisa. Eu provoco dor, porque eu sou ser humano. Se eu fosse o Arjuna, eu metia fogo em todo mundo. Mas eu sou um ser humano. E eu tenho sangue no... Ele não, ele é Deus. Ele olhou, ele cura. Se ele olhar para Hitler, ele está curado. Mas aí tem outros aspectos que precisam ser analisados. Exatamente. Então, quando a gente compara, mãe tem que educar. Aqui nesse lugar horrível. Então, a gente tem que educar. Mas eu não acredito que Deus é a inteligência suprema. Se a inteligência suprema precisa pegar um chinelo para educar, mas volto a dizer, essa resposta que eu estou dando com base na minha experiência. Isso. E não nisso aqui que eu estou aprendendo agora. Mas aí, Anali, ele traz essa questão. Ele tem o poder de curar. Só em olhar, ele pode curar. Daqui a pouco eu te passo, Luma. E por que, no caso, né? Ele orienta a Arjuna a agir da maneira que ele deve agir, entende? Que não vai curar pelo amor, ele vai curar pela dor, né? Exterminar aqueles que não estão na linha, entendeu? E que deve ser dessa maneira. Para selecionar, precisa ser dessa maneira. Lembra da base da pirâmide que a Naíse colocou? E por coincidência, Devananda até falou também hoje pela manhã, dessa base da pirâmide, né? Onde está todos lá naquela base, entendeu? Para acender. Entendeu? Veja bem. Quem está na base são sofredores que pecam, porque tá com fome, tem que roubar, né? Às vezes tem que matar também para ter. Claro que muitos não são malandros, mas tem muita gente nessas condições. Entendeu? E aí? Deve ser curado pela dor ou pelo amor? Mas a senhora acabou de falar, eles não estão na base da pirâmide? Sim. Essas necessidades, elas são muito primitivas. São básicas, por isso que são necessidades básicas. Então, se o cara rouba porque ele está com fome, e ele deve ser punido de maneira dolorosa por conta disso, se a senhora perguntar para mim, que estou ali, eu vou responder que não. Na minha opinião, não. Eu pego e vou querer conversar e vou querer dar para ele tudo que ele não tem. Mas eu sou eu. Eu sou a falha em pessoa. Então... Vamos passar nossa questão para as meninas aí agora.
Eu até esqueci já. Ai, minha coluna. Até esqueci já o que eu ia falar. E a mãe estava falando dessa questão do sofrimento e tal. Na verdade, tudo foi um teatro, né? Essas pessoas que vieram tinham alguma história. Todas as pessoas que morreram lá tal, tinha alguma história com Krishna lá, assim, é o que se diz, né? Cada um deles era uma pessoa, até na verdade pode ser 2 ou 3, era uma pessoa só do mundo espiritual que veio para cá para executar esse passatempo. É a Lila, né? É um passatempo, é uma história. Veio para poder passar um ensinamento. Então, todas essas pessoas já vieram com o roteiro pré-programado para acontecer aquilo ali. Tudo já estava escrito. Como tudo agora que a gente está acontecendo conosco está escrito. Assim, mais ou menos. Então, A Ju não esqueceu tudo, então, né? faz parte do roteiro. E daí, só que tinha um ponto para falar. Sim, qual é o ensinamento da dor, o sofrimento? Porque se ficar tudo legal, sem sofrimento nenhum, sem nada, a gente vai ficar tudo legal, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, esse lugar que é maravilhoso. Então, o sofrimento é o que faz com que a gente se desapegue. Pô, aqui não é meu lugar, aqui não é minha casa. O sofrimento serve de forma didática para a gente, porque, assim, de acordo com o Teorema dos Sonhos, tudo aqui é um holograma, né? Tudo aqui é mentira, é matemática. Mentira não é matemática, não deixa de ser mentira, né? É ilusão. Para você estar vivendo aquele óculos de realidade virtual, acredita que está aqui, que está lá, né? Nesse lugar, nesse mundo material. Que nós todos estamos aqui, na refulgência. Então, depende do ponto de vista, né? Então, se for partir desse pressuposto, tudo está jogando um joguinho de videogame, com óculos de realidade virtual. Só que o problema é que a gente acredita que é o bonequinho do jogo, só que a gente não é bonequinho do jogo. Enquanto a gente acreditar que é bonequinho do jogo, a gente vai morrer milhares de vidas lá, vai voltar de onde a gente salvou. Salvou aquele jogo naquele trecho, vai voltar ali. Aí joga mais um pouquinho, salva o jogo naquele trecho, volta ali. Enquanto a gente acredita que é aquele bonequinho do jogo. Mas quando a gente percebe que a gente não é bonequinho, a gente vai entender que as quedas do bonequinho, os machucados, as privações, são uma forma de mostrar para ele, ó, esse lugar não é seu. Se desapegue disso. Esse bem material que você está procurando só vai te causar sofrimento. Não é material, é espiritual. É meio que você perceber. É como, acho que eu já comentei uma vez, qual é a importância, né? Porque a Terra é um planeta intermediário. É o melhor lugar para poder se aprender a espiritualidade. Porque nos planetas infernais, todo sofrimento que a gente não lembra de Deus. Não tem como você pensar que pode ter algo superior, algo bom, sofrendo tanto. Daí tem o Senhor Shiva. O que é que o Senhor Shiva é conhecido como Patita Pavana, que seria o salvador dos caídos, o salvador dos mais caídos. Porque o Senhor Shiva anda com caveiras, cinzas, lugar sujo, porque ele anda pelos lugares para pegar essas almas mais caídas que estão sofrendo tanto, que não tem mais esperança de nada, e trazer esperança, e trazer uma forma de luz, de conhecimento. Então, e já nos planetas superiores, celestiais, que ainda é material. Então, é muito bom, tudo muito bom, muito desfrute. Quem está desfrutando demais, não tem nada que lembre, que vai... Para que vou pensar em Deus se eu já estou aqui muito bom? Para que eu vou querer sair daqui? Esse lugar é maravilhoso. Eu tenho o que eu quiser, estralo o dedo aqui, o que eu quiser, aparece para mim. Por que eu vou pensar? Por que eu vou querer sair daqui? Então, já no planeta Terra, a gente tem essa dualidade. A experiência do ruim, a experiência do bom e a experiência do melhor ainda. Seria, na verdade, uma dualidade, né? Um triângulo. Pode falar, Nali. Desculpa ter demorado. Não, olha... A Anaíse também tem que falar. Eu vou estudar isso até entender.
Porque às vezes eu penso que é cultural, às vezes eu penso que é burrice minha, às vezes eu penso que são conceitos pré-formados. Você falou assim, né, que tem nos planetas mais evoluídos, não sei se foi esse exatamente o termo que você usou, que os caras esquecem do mesmo jeito que a gente esquece aqui. E como é que eles chegaram lá? Por que eles foram para lá? Se eles ainda são passíveis de esquecer quem eles são de verdade. Como é que eles foram para lá? Aí tem que voltar para cá? Já terminou a pergunta? Eles foram para lá porque cometeram não, né? Eles executaram atividades benevolentes, atividades fazer o bem e que deixa em dobro. Quando você diz para uma pessoa, acumulou karma bom. Quando você diz para uma pessoa, quando a pessoa faz algo de bom para você, aí você fala que o popular fala que Deus te dê em dobro. Você está jogando a maldição para a pessoa. Não pode se chamar bendição, não? Não entendi. Não pode chamar bendição, não, Marta. Não chega a ser uma maldição. Porque quando a pessoa executa muita atividade piedosa, pensando no resultado, você está acumulando karma bom. Todo karma, toda ação tem uma reação. Uma ação ruim, karma ruim. A ação boa, karma bom. Qual é a reação do karma bom? Desfrute. Por isso que a ideia é não acumular karma. É sair pela tangente. Nem bom, nem ruim. Diga, Naí. Posso falar? Aí, e outra coisa, o esquecimento, ele é próprio da matéria. Eles esquecem que eles ainda estão na matéria. Por mais que eles sejam evoluídos, é matéria ainda. Então, eles esquecem por isso. Segundo, aí pegando essa coisa de voltar, é um conceito novo para a gente que era espírita. Por quê? Pelo menos a explicação que eu tive, por enquanto, está me satisfazendo. Não sei se vai me satisfazer para sempre. Essa coisa de crédito, de adquirir crédito e adquirir débito, isso é constante. Não é igual no espiritismo que você evolui e você não perde mais nada. Adquirir um crédito kármico para viver uma vida de Deva, 100 mil anos. Viver uma vida de Deva, de só desfrutar, não adquirir mais crédito kármico, só gastou aquele crédito kármico, volta como ser humano para... Fala. Eu não sei se você fala isso, é porque eu não aguentei esperar. E aí, enquanto no estágio Deva, porque existem os considerados semideuses, né? Existem Devas, que são essas pessoas que já estão nesses planetas celestiais, né? Que não é espiritual, ainda é material, os planetas celestiais são materiais, que estão desfrutando. E só que aí existem Devas que são serviçais. O tipo Senhor Indra. Ele está servindo, cuidando das águas. Aí, se for pensar, cada um, se você pensar, aqueles devas que tomam conta dos planetas, os devas que tomam conta da natureza, cada entidadezinha da natureza, a Terra, que é o Bhumi, se você for ver cada um, a água, Ganga, Jamuna, que é Parvati, né, que é Jamuna, então cada um tem uma entidade. Então, o que seria isso? É uma pessoa no estágio Deva avançado que está praticando o serviço, porque está praticando a devoção de sair desse ciclo. Seria um Deva mais evoluído que está saindo, está sendo liberado. Aí, quando esse Deva for liberado, um outro ser vivo, pode ser o ser humano, outra centelha, ocupa aquele posto. Então, os Devas, os semideuses, que são mais evoluídos, que são os serviçais, eles são postos. Então, existe o posto de Indra. Qual é o posto de Indra? Aquelas pessoas que estão com qualidade já de servir, de ter poder. É como administrar o poder.
Imagine uma pessoa com o poder de controlar o fogo. Agni. E tudo. Eu vou utilizar o fogo do estômago, da digestão, o fogo que mantém o calor de do universo, o fogo que... Então é utilizar de forma para servir, não de forma a prejudicar. Derrubar tudo. Sei lá, então, o que controla o vento tem o poder de destruir tudo. O que é que o vento não faz? Só que ele está servindo de forma específica. Às vezes é necessário que ele apareça e destrua um pouquinho, mas porque foi necessário. Então, ele usa tudo de forma controlada, de forma a serviço. Então, esses devas que utilizam tudo em forma a serviço são aqueles que estão transcendendo. Só que, assim, como o estágio deva, não é que a Anaís estava falando assim, não é que volta. Não existe perda. A volta a um nível aparentemente inferior não significa uma regressão. É sempre... Sim, eu ia falar isso, eu ia explicar isso. Pode falar. Não, eu ia falar assim, é como se descesse de posto, né? Como se fosse rebaixado no seu emprego, mas você não perderia nada que você aprendeu. Quando você é rebaixado de posto no seu emprego, você não perde o aprendizado que você teve no outro, né? Eu gosto de fazer essas analogias para poder entender melhor. Volta como ser humano por ter gastado os créditos kármicos, mas continua com toda a evolução que já adquiriu no sentido mesmo de todo sentido, né? Inteligência e qualidades boas, né? Não vai perder nada disso. Aí o que acontece? Vai nascer na Terra, vai ter que nascer em outro planeta intermediário. Porém, vai nascer numa família religiosa. Vai ser um ser humano diferenciado, né? Diferenciado. Não é que vai voltar para o início. Ele volta... Não. Gastou os créditos bons, e aí vai voltar, só que vai voltar numa plataforma de vida que seja favorável ao desenvolvimento espiritual. Se ele vai desenvolver ou não, depende dele. Continue, Anaísa, desculpa. Às vezes eu não controlo a interrupção. Não, isso aí, interrupção é um bom sinal. Sinal de que a pessoa está trocando. Eu li isso, eu achei muito legal uma vez. Não, é só isso mesmo que eu ia falar. E para ali ter paciência, porque a novelinha vai explicar um monte de coisa com relação a essa batalha, que até houve como se Krishna tivesse dado uma certa chance para todo mundo. Olha, gente, vai dar merda. Vocês têm certeza que vão fazer isso mesmo? Vai dar merda. Vai dar merda. Vocês vão fazer mesmo? Vai dar merda. Ele até fez esse papel, mesmo sabendo, né, do que ia dar, né? Ele até fez esse papel de ver se, é isso mesmo que vocês querem? Tem certeza? Pelo menos a novelinha tá assim. Ele tentou várias vezes. Espera aí, rapidinho. Não, é porque chegou uma notificação aqui, peraí. Eu sabia que foi para você, seu sonzinho. Pois é, gente, eu acho que a gente deve falar... E aí, Mafé? Veja bem, né? Esses exemplos que ele traz aqui no verso 36. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Ah, tá. Está acabando a bateria, estou tendo uma certa dificuldade aqui de fazer o bichinho funcionar. Não, então, Naís, é aquilo que eu falei, né? Eu procuro não ficar aplicando conceitos antigos, conceitos meus. Mas tem coisa que eu não consigo responder ainda sob a ótica do Bhagavad Gita. Né? Então, eu tive que usar, agora como a dona Dilsa fez uma pergunta direta, então eu tive que usar um pouco de ideias passadas, né? Mas eu tento e consigo me ater só... Não.
o que eu estou vendo agora. Fala, pode falar. Não, comentar que eu não consigo, não. Estou sempre fazendo relação, igual quando fala que das forças da natureza, né? Eu lembro do que eu aprendi no Espiritismo, que todas, que elas são conscientes, que elas fazem. Você lembra? E fala isso. Tem as forças da natureza que determinam os fenômenos, que fazem o fenômeno acontecer. Pronto, é isso aí. É Indra, é Agni, né? Eles só não explicam muito bem, mas fala tudo. Aí eu lembro mesmo, eu puxo lá, eu faço o contrário do que você faz. Eu puxo, eu ligo, eu costuro, eu alinhavo, eu faço tudo. Então, deixa eu continuar. Logo que a gente se conheceu, a dona Dilza me perguntou, nossa, mas como é que você consegue? Na verdade, eu não sei como é que eu consigo. Quando eu digo, eu vou aprender isso, é novo, é muito novo isso para mim, é muito novo. E eu quero aprender do jeito que é. Eu não quero ficar puxando a sardinha para o meu lado. Então, eu consigo abstrair, deixar de lado. Agora, quando eu preciso responder alguma coisa, e aí eu tenho que ficar caçando lá onde tinha, né? Onde tinha... Fala, dona Dilza. Mas deixa eu só comentar com ela rapidinho um negócio que eu lembrei. Que assim, eu também tive um pouco de dificuldade, principalmente com relação... a gente não pode falar que Krishna não é pra gente um Deus muito novo. É muito diferente de qualquer Deus que foi apresentado pra gente. Eu comecei a ver... A primeira coisa que eu vi foi os desenhos. Quando eu abri o Hareflix, eu fui nos desenhos de Krishna. Nas lilas dele, Little Krishna, né? Aí eu ficava, gente... Que raio de Deus é esse? Mentiroso, ladrão, sem vergonha, safado. Ele é um capeta, ele não é Deus. Eu ficava assim, ele é um capetinha, não pode. Ele mente, ele engana as pessoas. Comedor de manteiga? Não, eu ficava assim, gente, ele engana as pessoas. Como assim? Até que eu fui, né, caçando os livros, lendo, fui entendendo os motivos pelos quais ele tem até motivos para fazer aquilo ali, né? De roubar a manteiga e destruir, furar os potes, não sei o quê. Para quê? Para os habitantes de Vrindavana, ainda não era Vrindavana, era outro lugar, sair dali com medo de câncer para poder desvincular de câncer e ir para outro lugar. Tudo tinha um motivo. Ele não fazia porque ele era... né? Que ele queria sacanear os outros. mas assim, no começo eu fiquei assim, oi? Que peste é essa? É uma peste. A pestinha. Tu já viu a história de Govardhana? O pessoal lá adorando a Indra, né? Fazendo adoração a Indra. Não, pare de adorar esse cara, adore essa montanha. E convencer todo mundo a adorar a montanha. Eu vi isso daí naquele link que o seu Goranga colocou. Aí eu assisti. E passei a chamá-lo de Cristininha. Cristininha, Carolina. Eu gosto daquele que os amiguinhos dele, tudo é raptado pelo Brahma. Aí ele fica, tadinho, dando o jeito das mães não sentirem falta. Achei aquela coisa mais linda. Ele se expande para todas, para nenhuma perceber que o filho estava sumido. Eu achei aquilo lindo. Isso é tão interessante. É tão interessante que no final o seu Brahma, ele recita o Brahma Sanhita. É uma oração linda, maravilhosa. E ele fala Govinda, Adipurusha, Govinda, você é o Senhor, adoro Govinda, o Senhor primordial. Você é a causa de todas as causas. Porque eu não sei a tradução completa. Mas é muito lindo. Eu vou ver se eu vou procurar. Pois é, aí quando falam que na verdade Vishnu é coisa, aí é para falar essa hora aí lá, mas então por que Brahma falou aquilo com Krishna, né? Falar que Brahma é mortal, é um posto, tem a Trindade. O Criador do universo da Trindade é o único mortal. Só é um posto. Eu sei, é uma condicionada. E o seu Shiva não é. Shiva e Vishnu não são condicionados, não são postos, são eternos. Que é Rudra, né? Porque Rudra é o som do Big Bang.
O som da explosão. É o rugido de estudo associativa, que faz a criação. Gente, as horas estão avançando e eu preciso encerrar aqui, tá? Veja bem, eu vou retomar, viu? Tá ótimo, tá bem legal aí a didática, mas nesse capítulo que nós acabamos de ler aqui, de 32 a 35, a gente vê esse conflito de Arjuna em relação a ele mesmo e ter que exterminar, né, os entes queridos. Aí no segundo capítulo, eu acho que traz a questão que eu fiz a pergunta para a Anali, e a Anali deu uma resposta pessoal, né, da pessoa Anali, certo? Mas sim, também sem querer entrar muito nos detalhes, né, porque ela está com outro conhecimento. Aqui nesse segundo capítulo, eu vejo que tem a resposta da seguinte maneira, no significado. Segundo os preceitos védicos, há 6 classes de agressores. Aí ele começa a enumerar as classes de agressores. Aquele que ministra veneno, aquele que ateia fogo numa casa, aquele que ataca com armas mortais, aquele que saqueia bens, aquele que ocupa a terra de outrem, aquele que rapta uma esposa. Ele começa a citar situações relacionadas a esses acontecimentos. Quando chega no final, vem o 7º, eu acho que é o 7º preceito, que é exatamente aqui, ó. Contudo, no caso de Arjuna, deve-se considerar o tipo especial de agressores, que são seu próprio avô, seu próprio mestre, amigos, filhos, netos. Por causa dele, Arjuna pensou que não deveria tomar as medidas severas que são necessárias contra agressores comuns. Além disso, as pessoas santas são aconselhadas a perdoar. Tais preceitos, válidos para as pessoas santas, são mais importantes que qualquer emergência política. Arjuna considera que, em vez de ater-se a razões políticas que o induziriam a matar seus próprios parentes, seria melhor perdoá-los, baseado em religião e comportamento santo. Eu acho que aí é o pensamento atual mesmo da contemporaneidade de todos nós, e que se baseia, as religiões, tanto a católica como a espírita e etc e tal, eu acho que tem essa linha de pensamento, né, de perdoar. Aí, mas depois vem lá a outra questão, né? Que já rebate essa questão por Krishna. E aí? Qual seria o certo? Qual seria o certo? Então, pelo que eu entendi, me lembrou o Velho Testamento, né? Bateu, levou. Eu penso o seguinte, se eu estiver errado, pode me corrigir, devota antiga. Você é meu. É uma forma diferente de olhar a Deus que a gente tem que aprender. Nós, seres humanos, temos que perdoar. Principalmente que o perdão é uma algema. O não perdão é uma algema. Vai prender a gente, a pessoa. Então, a gente não perdoa porque, coitadinho, ele não queria. Não, você vai perdoar para você ficar livre, em primeiro lugar. Segundo, que só Deus pode fazer isso, não é não perdoar, é não ser complacente. Ele vai perdoar, ele perdoa tudo. Só que ele não é complacente. Então, é aquela coisa do quem como é que fala? Não é protege, não. Vocês vão lembrar a palavra. Quem não sei o que lá, o lobo sacrifica as ovelhas. Quem é... gente, como é que é o ditado? Eu vi falando isso. Quem protege o lobo sacrifica as ovelhas, é isso mesmo. Se o lobo, ele eu acho que é isso. Sim, vá. Deus é Deus, então ele sabe de tudo, do que está no coração de cada um, no final, o que vai acontecer lá no final, ele sabe tudo, então ele pode não ser complacente. Isso não significa que ele não vai perdoar, ele já perdoou, porque essa alma, ele sabe que essa alma vai voltar para ele. É igual eu falei ontem, irresistível, inevitável, essa alma que errou vai voltar para ele, a alma que vocês entenderam, né? A consciência que eu estou falando.
Então, assim, ele tem sim o direito de não ser complacente com o erro, porque ele não está contaminado pelo julgamento errado do que a gente está. A gente não sabe todos os detalhes, ele sabe. A gente não tem aquelas historinhas de moral que fala assim, ah, você não sabe todos os detalhes, você não sabe de tudo, igual aquela historinha do cavalo, né? Ah, o cara perdeu o cavalo. Ah, que triste, você perdeu seu cavalo. Não, não sei a história toda. Aí chega o cavalo com a égua. Ah, que legal, você recuperou seu cavalo e ganhou uma égua. Não, não sei a história toda, né? Não vou ficar feliz que eu não sei a história toda. Ah, mas aí você quer... Vai toda a vida assim, ah, mas eu não sei a história toda. Deus sabe a história toda. Fala, Carmen. Não, é só completar isso aí. Vocês duas que são mães, você deve saber melhor, falar sobre isso melhor do que eu. No caso, assim, quando a mãe está educando, eu sei porque é de ouvir, que a mamãe, quando está educando o filho, ela fala, no futuro você vai me agradecer por isso. Estou te dando esse castigo aqui agora, estou fazendo isso com você, agora é ruim. Mas no futuro, você ainda vai me agradecer por isso. Porque a gente sabe que aquilo ali não, que a gente não está sendo ruim, a gente está sendo firme e ensinando e educando. E quem está sentindo está achando aquilo um horror, tá achando aquilo uma violência, uma punição terrível. E não é. A gente está. Porque a gente sabe lá na frente. É incrível isso, sabia? Porque a gente, quando educa, a gente nem sabe que a gente fez, machucou a alma do outro. Mas eles lembram depois. Olha que meus castigos, por exemplo, era ficar de joelho, de braço aberto. Ave Maria! Em cima do milho. De joelho em cima do milho, com o braço aberto assim, ó. Se descesse o braço, eu levava as porretas nas costas. Não falo nada. É sério. Ficava horas com o braço assim, ó. Ó. Tanto aqui, todo mundo é musculoso. Se pegar os filhos de minha mãe, tudo isso aqui, ó, musculoso. Ficou fortinha, tá vendo aí, ó? Bruce Lee, ó. Aqui, ó, você percebe aqui o ombro aqui, ó, fortinho. Então, tá vendo? Se eu tivesse passado por isso, eu não tava sentindo a dor que eu tô sentindo agora. Os músculos fracos, tudo fraco, nervo fraco, tendão fraco, tudo fraco. Tá vendo? Um dia agradecer por ela por isso, tá vendo? Até parece que isso foi verdade. Eu posso falar mais um pouquinho? Tá no tempo, mãe? Tá no tempo, vá. Tirar foto e o universo todo é lei, né? Regido, tem regras. E se Krishna for passar o pano na cabeça de todo mundo, se Deus, né, o controlador, vai acabar fugindo da regra. E se é quando a gente sabe que quando a regra não é seguida, sempre acontece alguma babada, alguma coisa ruim. Sempre há confusão. Então, assim, o que eu ia dizer? Quando... Me perdi, eu vou me lembrar. Porque, assim, todo o universo, essa criação material foi feita com os códigos, tudo para dar tudo, seguir em frente, né? Tanto que não é nem Krishna que julga, no final das contas. Ele já deixou duas pessoas para julgar, que é Jamaraj, depois da morte, e Shanidev, durante a vida. Então, quem faz o julgamento, quem faz o... É o julgamento mesmo. E dá a punição durante a vida é Deva. E quem dá o julgamento após a morte é Jamaraj, o rei da morte. Então, o que vai, para onde vai aquela centelha, naquela consciência após a morte? É Jamaraj. Então, tudo é feito. Por quê? Por que Krishna fez isso? Por que Vishnu fez isso? Porque ele sabia que se deixou de querer passar pano. Então, ele deu a função para essa pessoa. E tem uma fala de Jamaraj, eu estava escutando de uma aula de Gurudeva tem uns dias, que ele fala assim, Jamaraj fala, julgar é muito difícil. Não pense para você, ele fala, Jamaraj está falando com alguém que eu não lembro quem é. Não pense em você que essa minha função é uma função fácil de fazer. Então, eu aconselho aos seres humanos, né, não julgar nada, hora nenhuma, não julgar nada nem ninguém. Você não sabe o que foi que levou aquele ser a tomar aquela atitude.
O que está por trás? Como falando, o que fez uma pessoa roubar? Porque estava com fome, vi filho chorando em casa. Você vai julgar uma pessoa por isso? Uma pessoa está passando por algum sofrimento, alguma coisa, e mata alguém. Por que foi que aquela pessoa matar aquele a outra? O que foi que levou aquela pessoa a matar? Se for voltando, pode ser nessa vida, pode ser em outra, pode ser em outra, pode ser em outra. Que alguma coisa, teve algum gatilho que fez aquela pessoa matar. Alguma coisa teve algum gatilho que fez aquela pessoa roubar. Então, a função de julgar é uma função muito difícil. Que quem faz é de amaragem. E Jane. Então, assim, para tudo dar certo, para tudo funcionar, tem a regra. Tem as regras de trânsito, as regras de boa convivência, tem as leis, porque tudo vai seguindo a sequência. Se Krishna chegar por boa, livre e espontânea vontade e quebrar uma regra dessa, abre um precedente, e desse precedente aberto pode vir o caos, a destruição. O universo vai virar um caos. Então, para tudo seguir certinho, tem que seguir essa regra. Então, ele poderia ser misericordioso, perdoar todo mundo e liberar todo mundo. Mas seria necessário nós passarmos por esse aprendizado nesse holograma. Olha, ali. Olha só, Karuna, eu não tenho nenhuma palavra para contestar nada, absolutamente nada de tudo que a gente falou hoje. Mas eu tenho uma pergunta. Se ele quiser, eu não chamo de passar a mão na cabeça, mas se ele quiser curar, ele pode, porque ele é Deus. Ele é tudo, ele é ilimitado. Então não é que ele vai estar quebrando a regra. Ele não vai estar quebrando a regra, porque ele é Deus, ele pode tudo. Ele faz tudo, ele é capaz de tudo. Estou explicando? Estou conseguindo? Então, a minha pergunta é, ele não vai estar passando a mão na cabeça, ele vai estar curando. A gente, na verdade, não vai nem saber, a gente não vai nem perceber. E a gente não vai saber nem por que ele tomou aquela decisão naquele momento de curar aquele, vamos supor, um grupo de pedófilos, sei lá. Então, como é que você sabe que isso não acontece? Não sei. Ah, então. Acontece. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Né? Como é que eu vou querendo lembrar a frase, mas não estou conseguindo lembrar a frase. Ele fala assim, que pela misericórdia de meu devoto, uma centelha pode pular a etapa, apenas pela misericórdia, não é por ele, é pela vontade. Nesse verso que a gente leu agora, o Prabhupada falou, né? Foi hoje ou foi ontem, não lembro, que ele não perdoa quem comete algo de ruim com seu devoto. Você pode fazer o que quiser, pode fazer o que quiser com ele, mas ele perdoa. Mas se você ofender um devoto, acho que eu comentei quando estava falando de Nrsimhadeva, foi postigo, não foi na Lívia? Ou foi com a Ariana? Que eu contei tempo de Nrsimhadeva para vocês duas, eu acho. Daí, ele não perdoa. Se alguém ofender seu devoto, ele não perdoa. Ele realmente fica irado. Por isso que Nrsimhadeva apareceu, porque ele estava irado, porque Hiranyakashipu estava cometendo atrocidade com Prahlada Maharaj, que era um devoto. Mas, assim, e também pela misericórdia do devoto. Se o devoto, uma pessoa com devoção, com amor, tem compaixão por outra entidade viva, automaticamente aquela outra entidade viva tem a possibilidade de ser curada pela compaixão de um devoto. Aqui mesmo, nesse capítulo, ele traz também essa mesma questão no finalzinho do capítulo, trazendo exatamente essa linha de pensamento, quando diz assim, olha, ele não devia induzir a Arjuna a assumir um encargo que acabaria produzindo infortúnio. Krishna, porém, jamais traz infortúnio a ninguém, muito menos a seus devotos. Ele próprio se contradiz aqui. Entendeu? O que você pode, a tradução, Prabhupada não chega a uma conclusão. Ele apresenta a ideia de Krishna, apresenta a ideia, mas Arjuna é tão misericordioso, tão benevolente, que ele quis perdoar. Ou seja, ele está apresentando a misericórdia e a compaixão de um devoto. Mas Prabhupada não chega a uma conclusão. Nesse significado, ele não chega. Ele não diz que Krishna está certo nem que Arjuna está certo. Ele apresenta as duas. Exatamente por isso que eu fiquei confusa. Desde o início, em relação a Deus e em relação ao perdão.
É proposital. O Prabhupada fez isso propositalmente. Aí, no fim, depois a gente vai entender qual é a ideia. Mas ele apresenta a ideia de Krishna, apresenta o que está no preceito védico, no preceito antigo, vamos dizer, Antigo Testamento, uma comparação, tá? E depois ele vai falar a ideia de Krishna e a ideia de Agna. Depois, mais adiante, nos capítulos 2 em diante, aí ele vai começar a explicar qual é a visão mais assertiva. Então, vocês têm mais perguntas? Têm mais acréscimos? Como é que... Fala isso não, pelo amor de Deus, fica com medo. Vamos finalizar? Mas se ele quiser mudar de ideia, ele não pode? Porque ele é Deus. Pode. Essa pergunta... I rest my case, Ana. Olha, essa pergunta instigante de Anali, certo? Isso é importante para a gente, entendeu? Para a gente repensar nessa questão. Agora, quando é que pode, Anali? É isso que você tem que eu acho que agora, o quando e como isso deve acontecer. Então, é uma coisa que você deve pegar um papelzinho aqui, certo? E colocar, certo? Quando é que Krishna deve, né? É porque ele pode. Nós vimos aqui que ele pode perdoar. Ele pode dar benevolência. Mesmo alguém estando cometendo erro, né? Aqui já foi colocado. Quando alguém maltrata um devoto, ele não perdoa. Já teve uma situação. É uma coisa que a gente deve fazer, que eu acho que é importantíssimo para a gente. Esse seu questionamento é muito importante para nos chamar a atenção de aprendermos mais o significado que está nisso aqui, que isso aqui tem muitas mensagens. Entendeu? Tem muito entendimento. Agora, quem a se gente tem propôs a que fazer entender isso? o que esse não perdoa também. E quando e como ele pode perdoar e quando ele não pode perdoar. Sim, o que significa esse não perdoar? E o que significa esse não perdoar? Se não perdoar, o que significa isso? Eu acho que não significa igual algumas igrejas acreditam, que aquela alma está condenada para sempre. Não é isso. O que significa esse não perdão? Isso. Então, podemos... Uma eventual correção. Certo? É uma pergunta, na verdade. Acho que não perdão significa que a pessoa vai ter que aprender de alguma forma. Não vai, sei lá. Mas tem outras questões, se for isso, até então eu concordo com ele, não tem que perdoar mesmo, não. Eu vou aprender como? Eu não quero ser perdoada. Para quê? Para eu não aprender? Para eu ficar lá sem saber, da próxima vez eu vou fazer de novo? Então eu não quero. Mas ele não é Deus? Ele pode fazer você, mas você pode entender só pela vontade dele. Você não vai ficar sem saber, você não vai ficar sem o aprendizado. Pela vontade dele, pura e simplesmente, porque ele é Deus, você pode aprender aquilo. Ele é isso que eu chamo de cura. É isso que eu chamo de cura. É possível, isso é possível. Por exemplo, no exemplo de Prahlada Maharaj, por exemplo, na historinha, Nrsimhadeva estava irado porque Krishna, Vishnu estava irado porque Hiranyakashipu, o pai, estava maltratando o filho dele, né, que é Prahlada. Só que aí, quando teve toda a história que eu contei o passatempo, eu contei aqui online para vocês o passatempo. Aí falei que aí foi lá e matou todo mundo. Ficou irado e tal. Daí, ele, por misericórdia, aí para lá da fala, mas Senhor, por favor, perdoa meu pai. Ele não sabia. Ele estava iludido pelos modos da natureza. Ele estava iludido pelo desejo de poder. Perdoa ele. Não fala perdoa, né? Ele fala, tenha misericórdia. Tenha misericórdia de meu pai. Aí ele responde, meu filho, todo aquele que morre pelas minhas mãos atinge a transcendência. Então, quando Krishna age de forma... Ele abriu, dilacerou. Então, todo aquele que morre pelas minhas mãos, ou seja, todo aquele que é... No caso, cortado por ele, né? Como o guru, né? O guru é aquele que é afiado como a faca, aquele que corta.
Então, todo aquele que é cortado por Krishna, de alguma forma, recebe essa... Foi uma punição ser morto por ele, mas foi uma punição benéfica. Então, ele foi automaticamente liberado. Aí, depois ele fala, mas, se te acalma, todo aquele que me serve também é liberado. Aí, ele tira o intestino e enrola no pescoço e faz de guirlanda. Então, assim, o pai de Prahlada foi liberado por duas formas, né? Tanto por ter sido morto diretamente pelas mãos de Krishna, ou seja, ter recebido a punição. Ele recebeu a punição, mas a punição foi diretamente das mãos de Krishna. Então, foi liberado. E a segunda forma foi pela misericórdia de Prahlada, que é o seu devoto puro. Como Prahlada ficou ansioso, ficou, por favor, mas tem misericórdia dele. Ele estava iludido, ele estava condicionado, ele não sabia. Quem estava agindo não era ele, eram os modos da natureza. Aí, para acalmar, ele fala, né? Tira o intestino e está me servindo. Tinha outra coisa que eu ia falar, mas esqueci. Vamos encerrar, gente. Já são 21h44. Tá bom? Hoje valeu, foi ótimo. Continue, qual foi a pergunta? Ó, já são 21h44, certo? O estudo está bem... Da agora adiante não vou assimilar mais. Espero que vocês não... Agora, por favor, queridos, façam o dever de casa. Lança as perguntas. Alguém está anotando as perguntas aí? Eu não estou anotando nada. Vocês é que tem que anotar essas perguntas, certo? E lança lá, por favor, no grupo. Você também, Karuna, também está intimada. Por que não faz logo agora? Entendeu? Uma pergunta Gente, só, não precisa por acaso muito. você lembrou uma pergunta de ontem? Eu anoto, eu faço a anotação das perguntas. Alguém lembra da de ontem? Anybody? Oh. Alô? Alô? Boa noite. O microfone está aberto, mãe. Não é esse telefone, não. Descarregando aqui. Tá. Eu tenho que folhear aqui. Eu posso depois ver aí as perguntas. Agora a minha cabeça já ficou. A de hoje. Deixa Eu vou pegar aqui. Se for o caso, deixa a Karuna com a gente, terminando alguma coisa aqui, e vai, ué. Entendeu? É que eu vou precisar da Karuna. Então a gente libera a Karuna também. Ó, eu vou fazer ainda a edição do vídeo da palestra de hoje, do professor, do Luiz. Entendeu? Nossa, é muito fácil. Gente, peraí. Eu vou mostrar para vocês a figurinha que o Prabhu pediu para fazer, que o filho dele estava pedindo, para vocês me darem uma opinião. Eu vou mandar a figurinha para vocês. Aí mandei para ele, mandou até uma outra para fazer também. E tem esse negócio desse vídeo, que eu me comprometi que eu ia botar o mais rápido possível. Entendeu? Ô, Dilson. Aí eu tenho que pedir um código para poder ver se dá. Nem sei se o horário ainda vai ser mais conveniente. Eu acredito que mais não. Eu não ouvi, né, claro. Ele falou sobre o que hoje? Hoje, ele falou sobre a questão da depressão, o tipo de depressão, gente. Foi muito importante. Mas ele não ia deixar para falar no final? Mas acontece que a Raquel... menina... Ai, Krishna. Ai, que coisa maravilhosa. A Raquel passou uma mensagem para mim. Inclusive, da outra vez, eu falei com ela para ela falar com a Ana Lívia. Dessa vez, não falei. Ela passou uma mensagem para mim que amanhã não poderia apresentar, porque ela tem uma viagem para fazer. E que ela ia pegar... Eu disse, não, pegue lá o calendário e coloque seu agendamento e converse com a Ana Lívia. Entendeu? E ela já tinha passado a mensagem para o Devananda. Me falou bem assim, eu já passei a mensagem para o Devananda, amanhã não posso... porque ele pediu para ela apresentar amanhã. Ela disse que não poderia. Entendeu? Aí, no caso, se ela avisasse assim, daria até... Se ela conversasse diretamente com a Ana Lívia, porque a Ana Lívia ficou responsável. Eu não vou me meter numa coisa que eu tirei meu corpo fora. Tá entendendo? Não é que eu tirei meu corpo fora. É que a Ana Lívia mesmo resolveu assumir essa missão. Pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila que eu mando uma mensagem para ela, eu pergunto qual é o dia que ela quer apresentar. Aí eu coloco na tabelinha. Pode ficar tranquila, esquece isso.
Tá. Você está entendendo o meu ponto aqui, não está, Anali? Então, por que... Mas o que eu te perguntei? Você não respondeu. Sim. Ele, Aí, como ela ele não... não ia falar no final? Isso, como ela, a Raquel, não pôde apresentar hoje, aí eu botei uma mensagenzinha na mensagem. Ô Luiz, no finalzinho, depois que apresentou, você pode fazer sua apresentação? Aí Devananda, não sei se ele leu a mensagem ou não, sei que ele tomou a frente e perguntou, deixa que eu falo com ele. Aí falou com ele, entendeu? Eu falei isso, eu tive essa liberdade, que talvez Devananda ele não esteja sabendo, mas eu estou dialogando com o Luiz. Desde o dia que Luiz, tanto com o Radwin como o Luiz, desde os dias que eles demonstraram certo conhecimento em relação à depressão, que eu tento entrar em contato para eles fazerem a apresentação. Radwin ficou de apresentar na segunda-feira e a Elô apresentar no domingo, certo? Mas Elô traz as mensagens do Florais, né? Viu, dona Dilza? Sim. O Devananda me mandou uma mensagem hoje e ele falou assim, viu, Naís? Que esse Luiz, ele vai assistir a minha, quando a dona Dilza liberar o vídeo, ele vai assistir a minha, vai fazer um comentário e depois ele vai assistir de todo mundo e daí ele vai fechar com um comentário também sobre cada apresentação. Foi o que a Devananda falou. Entendi. Isso. Eu acho que eu vou fazer sábado, eu acho. Foi isso que nós combinamos, que eu combinei com o Luiz. Eu disse a Luiz, então, quando houver um horário, um momento, eu vou disponibilizar para você, que eu estou querendo disponibilizar para ele, não nessa segunda-feira agora, mas a 15. Entendeu? Ainda ele está no processo, para ele falar, porque ele tem muita coisa a nos ensinar, gente. Ele é um terapeuta, ele é um psicólogo, ele presta atendimento há mais não sei quanto tempo. Entendeu? Ele está aqui, ó. É incrível essa movimentação que está até acontecendo. Hoje teve 32 pessoas na sala do templo. Incrível. Ele entrou justo no momento que a depressão era o foco, né? Era o foco. Muito a Amada incrível, saiu. Eu preciso até conversar com a Amada. A Amada botou um bocado de texto para mim, ainda não respondi para a Amada. Entrou o Luiz. Repara a movimentação que tá acontecendo. Pessoas inteiradas no assunto, entendeu? São coisas assim que a gente tem que aproveitar esse momento. Sabe o que eu acho, Anaís? Essa observação aí que a Anaís fez, sabe o que eu acho? A depressão, ela é mais extensa em termos de quantas pessoas ela aflige, mais do que a gente imagina. Por isso que a gente está tendo esse aumento no grupo. É um chute. Também acho. Entendeu? É isso aí. Então, vamos tirar logo nossa foto, que a gente não tirou ainda, e eu vou ver se ainda dá para fazer alguma coisa. Mesmo que não dê para pegar o código, porque o problema todo é esse. Eu posso fazer a edição daqui. Mas olha o processo. Tem que ligar para a Devananda para ele liberar para eu fazer a edição. Aí o horário que eu acabo é esse. Não tenho mais como ligar para ele. Entendeu? De manhã já começa 5 horas da manhã. Durante o dia ele não vejo se ele acessa ou não acessa. Não vejo. Fica um pouquinho complicado. O processo aí. Porque cada dia é um código diferente? Não, eu teria que deixar o computador ligado para esse código não morrer. Mas só que não dá. Pode deixar, não tem problema não. É porque para poder usar, porque fica no login, se você logar no YouTube, tem que fazer o login. Aí quando, por exemplo, minha mãe vai entrar na sala do templo, tem que logar com a Tula Cipudia lá, o login dela. Daí, eu mando abrir uma guia anônima, para poder não logar nas outras coisas. Senão ia logar no computador inteiro. Peraí. Me veio a ideia agora. Me ajude a comprar um computador, filha. Eu vou precisar comprar um computador. Para não ter esses problemas, sabia? Aí, não é questão de tal, não falo e-mail, não. Eu falei o seu, não importa qual seja. A senhora vai usar o seu computador, vai usar o seu login. Não tem como deixar o dele. Para deixar o dele, tem que ser uma guia anônima. Tem que fechar a janelinha, tem que pedir o código de novo de liberação. Isso que eu tô querendo explicar, não é questão de qual seja, não. Ele usa, fica o dia inteiro na rua.
Ela tá Então é deixando o isso. computador dela comigo, mas às vezes ela precisa passar atividade e fico achando que eu tô incomodando. Não incomoda não, mãe, de forma nenhuma. Bora tirar foto? Vai tirar foto. Fazer o print, né? Tô fazendo print ultimamente, eu não tô botando mais no Meet não, Luma. Só que o Tudo print... bem, é que não tem dinheiro. Peraí, que só tá matando uma página. Bora lá. Como eu tenho que printar, eu vou fazer assim. Peraí. Titi, 1, 2, 3. Cadê meu saco? Meu saco tá muito fuleiro. Olha aqui, a Govinda tava querendo me vender o saco, eu não quis. 1, 2, 3 e foi. Deixa eu ir lá abrir o meu WhatsApp aqui. E aí, por conta daquela questão de segurança do próprio Google, Ah, como é que diz, ele colocou a confirmação de duas etapas, aquela confirmação, toda vez que vai logar, preenche um códigozinho, envia o códigozinho do celular. Aí chega lá no celular, tem que clicar lá no códigozinho para poder liberar no computador. e se tirasse essa confirmação? Se tira fácil, mas ele acha que ele dessa conta. Hein? É fácil de tirar, mas muito duro deixar com a confirmação. Entendi nada. Ele acha que não deve tirar isso? É porque ele tem lá também, assim, vídeos de... Ele pode até não perder os vídeos que ele posta, assim... Sei lá, pessoas mais intencionadas, eles acontecem em vários lugares. Aqui. Ele posta vídeos de mapa, lá também, não listado, né? Não fica público. E não faz diferença entrar com o navegador, outro navegador, não, né? Vamos supor, entra no YouTube com o Chrome, entra no outro com o Mozilla. Não dá, não, né? Eu nunca pensei nisso. Eu pensei nisso agora. Eu sempre abro a janela anônima. Às vezes dá certo, tenta sim. Mas bora editar logo o vídeo da Anali para passar logo. Vamos então o vídeo Anali e publicar e editar, né? Porque não vai poder pegar o código hoje. Mas já é ouvido ali sobre depressão? Depressão. Uai, e já acabou, e aqueles outros da gente se apresentando, não acabou ainda? O seu tá pronto, eu preciso do código para liberar, entendeu? Ah, sim. Ai, gente, tá doendo muito. Tá. O computador travou, eu tive que reiniciar e aí deslogou. Aham. Aí você... Entendi. E foi na hora que ia postar o seu. Uhum. Só Você falta o meu. Não, falta demais algumas pessoas. Mas você que tem o computador e você que fez reiniciar o computador, tá vendo? Hein? Perturbando. Eu não entendi, bom, tá picando tudo. Logo na hora do seu, travou o computador e tive que reiniciar. Eu tô acostumada com essas coisas. Se alguém lembrar da pergunta de ontem, manda para mim. Tá. Eu mando. Foram muitas perguntas ontem você estava inspirado. Hoje é 28, é? Ontem, Anaí, você tá... Mãe, fecha esse microfone, por favor, rapidinho. Espera aí. É que eu tô botando a foto. Ontem a Annali estava inspirada, fez um monte de perguntas que destruiu meus neurônios. Na verdade, não destruiu, não, malhou, né? É isso aí. Não, eu não consigo evitar. É muita pergunta. Quando eu comecei no tempo, eu questionava as coisas. Annali, muito. Annali, ontem eu determinei uma pergunta para você e outra para a Anaíse.
entendeu? Mas eu agora, nesse momento, eu não tô, porque eu tô com o pensamento em outra coisa. Mas assim que eu me concentrar, eu te mando a pergunta. Dona Dilza, vai dormir, relaxa. Pega o radinho, bota o fone de Eu não ouvido, posso vai. não, que eu tô cheia de compromisso, entendeu? Não posso Vai não. dormir. Muito tarde, a senhora tem que descansar agora. Tarde, mãe, tá na hora de dormir. Vão dormir, meu povo. Não é dormir, não, Nais, é dormir. Eu durmo. Eu durmo. Eu durmo quando fica tarde. E fecha a porta no quarto. Eu tiro o cochilinho. Cochilinho. Aí se for aqui é uma pestana. Anali, eu vou precisar. Uma pestana. Vai precisar o quê, né? 21. Eu vou precisar, Anali, de você, no caso, porque dia de segunda e terça eu não tenho horário das 5 horas. Aí eu vou precisar que você pegue aquele mesmo cartaz, se não tiver pronto os outros, e colocar o horário das 5 horas. Porque hoje mesmo estava. Hoje mesmo que foi. Hoje alguém estava me perguntando se eu abria todas as 5 horas. Já falei que sim, mas. Eu vou fazer agora, dona Dilza. Tá. Amanhã tudo bem, que amanhã é para book abre 5 horas, né? Não, amanhã amanhã que dia? Sexta. Amanhã é sexta. Hã? É a senhora que abre. É a senhora que abre amanhã. Amanhã que dia da semana? Sexta. Então, sexta-feira eu abro, mas ele que entra para fazer o Tá. Mahamantra. Porque eu achei que a senhora estava falando do AK, que é do AK, que é outra sala. Não. Poxa, o Vou dormir, filho. Sim, eu ia falar, Anali. Tá me ouvindo? Tô. Você falando isso das suas perguntas, eu lembrei que só que é diferente, extremamente diferente. Quando eu comecei o tempo, eu gostava de questionar. Mas não questionar da forma que você questiona para aprender. É questionar justamente para poder ser do contra. Para poder o quê? Ser do contra. Ah, tá. Aí tinha um grupo de estudos todo sábado. Aí eu chegava lá, eu adorava esse grupo de estudos, eu dava risada quando eu chegava. Eu achava divertido isso. Porque eu tinha minhas ideias, e aí eu achava que minhas ideias eram certas, eu não tinha abertura para escutar as novas ideias. Aí eu chegava batendo bronca, não, porque isso, é isso, é isso, é isso. Aí você falando que nem irresistível, eu sei. Tipo, só que a sensação da irresistência, da irresistibilidade é diferente. A sua é para aprender. A minha era para ser do contra mesmo. Duryodhana! Tipo isso aí. Arjuna, Duryodhana. Gente, vão, né? Vocês não vão, não? Eu vou. O mundo fica melhor com perguntas. É, também acho. Também acho. Vamos lá. Eu vou fazer os arquivos aí da dona Dilza. Boa noite, pessoal. Fecha a porta, vamos tudo dormir. É. Fecha a porta que o ar tá escapando. Tchau. Tchau.